Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site. Nós contamos agora com 5 inscritos. Olha aí como é bom falar, né? Ontem só eram 4, hoje já entrou mais um. Que maravilha, eu estou feliz da vida, né? 5 inscritos no nosso site, no nosso canal. E agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção, né? E hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura da Carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. Nós contamos aqui, nós chamamos de livros, né? Livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. Então, o nosso livro anterior foi o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, né? Com 28 capítulos e versículos, nós fizemos a leitura do mesmo em todos os capítulos e versículos e as explicações do mesmo, como nós estamos realizando desde o início, lá do livro do Gênesis, e pretendemos chegar lá no Apocalipse de João Evangelista, não é? Se Deus quiser, amém. Até o último capítulo e versículo e as explicações. Então, hoje, nós faremos a leitura, continuaremos a leitura da Carta aos Romanos, que pela nossa contagem aqui é o 6º livro, vamos chamar de livro, é uma carta, não é? O livro Atos dos Apóstolos, o livro, a Carta aos Romanos, Carta de São Paulo, né? No seu capítulo 4, viu? No seu capítulo 4, Carta aos Romanos, vamos ver aqui, confirmar aqui, capítulo 4, os seus 25 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Então, primeiro tópico do capítulo 4 da Carta aos Romanos, né? É justamente, Carta aos Romanos. Salvação vem pela fé. Então vamos com seus 25 capítulos. Primeiro tópico: Abraão, pai dos que têm fé. Em vista disso, qual vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. É desse modo que Davi proclama feliz o homem a quem Deus credita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou é também para os não circuncidados? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça, mas quando é que lhe foi creditada? Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Certamente não depois da circuncisão, mas antes. De fato,
ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Assim é que ele se tornou pai de todos os não circuncidados que acreditam, para que a justiça fosse creditada também para estes, e se tornou pai também dos circuncidados, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter sido circuncidado. Segundo tópico do capítulo 4 da carta aos Romanos, os herdeiros de Abraão. Não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão, ou à sua descendência. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: eu construí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou, o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Terceiro tópico do quarto capítulo da carta aos Romanos. O que é ter fé? Esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele: assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos. E o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito: isso lhe foi creditado, mas também para nós será igualmente creditado para nós,
pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluído aqui a leitura do capítulo 4 da Carta aos Romanos, né? Capítulo 4 da Carta aos Romanos, né? Então, a salvação vem pela fé nos seus 25 versículos. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.